Como abordamos aqui anteriormente, a gente vai tratar da questão do período dentro, né, da ditadura, as perspectivas culturais que surgem nos anos 50 e 60 no Brasil, e aqui a gente vai tratar exatamente da lógica do cinema novo, que trouxe uma proposta de produção de cinema muito diferente do que acontecia no Brasil até então. O cinema brasileiro era muito marcado pela produção de comédias, musicais e comédias ao mesmo tempo, que são as chanchadas. Então, o Cinema Novo traz uma perspectiva de um cinema que tentava fazer uma abordagem política da vida brasileira, não alienante, né, tendo em vista que a maior parte dos cineastas desse movimento considerava Hollywood e a produção brasileira até então como alienante ou alienada da realidade do Brasil, que precisava discutir um projeto de país. Então, nesse sentido, toda uma lógica de produção com uma perspectiva filosófica por trás emerge. Na fala do Glauber Rocha, que é considerado o grande nome do cinema novo, podemos entender um pouco da perspectiva daquele conjunto de diretores. Uma estética da violência, antes de ser primitiva, revolucionária. Eis aí o ponto inicial para que o colonizador compreenda a existência do colonizado. Muitos filmes do cinema novo, eles focam na violência revolucionária. Na perspectiva do Glauber, essa violência era uma forma de acordar as pessoas para a realidade. Então, a lógica de você mostrar a fome, a desigualdade, mostrar as contradições do Brasil nas telas do cinema, era uma forma de acordar as pessoas exatamente, né, para a perspectiva da realidade brasileira. Então, quando o colonizado, na visão do Glauber, se mostra, se impõe e rebate a violência, ele está mostrando para o colonizador que aquele indivíduo existe, né? Então, era um cinema que se propunha de resistência, que se propunha um cinema político, né? Um cinema abertamente político. Cinema Novo, o que foi Cinema Novo, né? A gente tem aqui uma imagem do Rio 40 Graus, o filme de Nelson Pereira dos Santos, uma obra muito importante desse momento, né? Considerada por alguns como um dos primeiros filmes do cinema novo, que começam a fazer uma leitura da sociedade do Brasil, especialmente no caso dessa obra do Rio de Janeiro, a partir do acompanhamento da vida de garotos que viviam e trabalhavam nas ruas da cidade, vendendo amendoim ou fazendo trabalhos aleatórios, né, nas condições mais precárias possíveis, né? Esse filme teve um impacto muito grande e posteriormente, né, acabou influenciando outras obras do cinema brasileiro. Talvez a principal influência que nós possamos lembrar hoje em dia é no próprio filme Cidade de Deus, de 2002, dirigido pelo Fernando Meirelles e a Katia Lund. Espetacular! Nos derradeiros minutos da partida, Foguinho consegue marcar o tempo da vitória. Então esse filme, talvez não tenha sido o primeiro, mas é o que consegue resumir inicialmente a proposta do cinema novo, né? Que surge como resposta ao cinema tradicional e à influência de Hollywood, né? A influência de costumes e de uma visão ideológica, né? Hollywood, através dos filmes, levava o modo de vida dos Estados Unidos para o mundo todo, né? Obviamente, a partir daí, não permitia críticas à ação imperialista dos Estados Unidos e, obviamente, também no próprio cinema brasileiro não tinha uma característica própria, segundo os diretores do cinema novo. Eram filmes que reproduziam o modelo de Hollywood, só que em condições bem diferentes, no caso, né? Eram obras de humor, de musicais brasileiros, etc. Só que o cinema novo tinha muita influência de filmes estrangeiros também, só que uma outra tradição, a tradição europeia daquela época, especialmente a escola italiana com o neorrealismo e a escola francesa com a Nouvelle Vague, que são filmes políticos, abertamente políticos. O neorrealismo estava naquele momento pensando a Itália no pós-guerra, um país destroçado pela guerra e com ampla desigualdade social, então os filmes daquela leva de produção italiana refletiam a situação italiana no contexto muito adverso. E no caso da Nouvelle Vague, eram filmes que flertavam com a filosofia, com o existencialismo,
com a política, com a libertação feminina, com a questão do questionamento das categorias tradicionais, e obviamente tinham conexão também com o pensamento político da época na França. E essas influências vão estar presentes na obra do cinema novo, dos vários cineastas desse contexto. E no cinema novo nós tínhamos algumas ideias, né, que guiavam a produção. Uma câmera na mão, a ideia na cabeça e a estética da fome. Então, a ideia de você assumir a precariedade do cinema novo, né, são obras que são pequenas no sentido de produção, não são feitas com grande orçamento, ou não foram feitas com grandes orçamentos, e refletem a desigualdade do próprio país. E a questão da estética da fome, que é exatamente refletir e repercutir, denunciar a desigualdade social do Brasil. Então, muitos dos filmes do cinema novo têm como cenário a favela, o sertão, a realidade mais dura brasileira. Mas não somente, claro, esses espaços. Mas são filmes que tentam discutir, especialmente nas primeiras duas fases desse movimento, a realidade brasileira, né? A discutir a sociedade brasileira. Então nós temos aqui 3 fases, né? Especificamente, a gente tem um trecho aqui do Vidas Secas localizado nessa primeira fase. Será que nós vamos viver como antes? Talvez, quer dizer. Não era bom? Depende. Talvez sim, talvez não. Talvez nós vamos encontrar um lugar melhor do que todos. Como não havemos de ser gente um dia. Gente que dorme em cama de couro. Porque havemos de ser sempre desgraçado, fugindo no mato que nem bicho. Podemos viver como sempre, fugindo que nem bicho. É uma primeira fase que o marco dela não é muito definido, pode ser 55 ou 61, nesse primeiro período aí que as primeiras obras com a estética cinema-novista aparecem, até 64, né, que é o marco, né, que é o ano do golpe de Estado militar. Então é um conjunto, nessa primeira fase, que debate bastante a denúncia social e política do país, né? Vidas Secas é um clássico de um filme baseado na obra do Graciliano Ramos, que reflete a situação de pobreza das populações nordestinas do sertão. A segunda fase, entre 64 e 67, que é o período que o regime militar começa a se tornar mais fechado e mais brutal, há um processo de desencantamento com a política, né? Muitos cineastas começam a se desencantar com a própria política, inclusive muitos depois vão migrar para a televisão, trabalhar nas grandes emissoras, isso ao longo dos anos 70, e a reflexão do próprio cinema, né? Os cineastas começam a pensar, a gente faz filmes que tentam pensar a realidade do Brasil, mas esses filmes não chegam ao grande público, né? O cinema novo não foi um cinema de massas, não foi um cinema popular, como, por exemplo, o neorrealismo foi na Itália, que levava multidões para o cinema. Ele foi um cinema de nicho, para uma classe média, intelectualizada e de esquerda, principalmente. Então, era um tipo de cinema muito específico, no caso, não era de grande proporção de público. E isso levou à reflexão desses próprios cineastas. E a terceira fase, que é exatamente aqui estão os filmes que talvez tenham mais público na história do cinema novo, inclusive até a terceira fase, que esse cinema novo deixa de existir, que é entre 68 e 72. Há uma ampla influência do tropicalismo e a necessidade de chocar e refletir continua, mas a partir de outra perspectiva, né? Então aqui vamos ter filmes como, por exemplo, Bandido da Luz Vermelha, que foi um grande sucesso público, Matou a Fome, Ele Foi ao Cinema, do Júlio Bressani, e outras obras, né, que já começam a flertar com o diálogo com Hollywood, com a perspectiva de fazer um cinema para mais pessoas, não somente para a intelectualidade, refletir a violência urbana, que não aparecia tanto nos filmes anteriores. Então são 3 momentos diferentes, né, que estão interligados com a própria reflexão sobre o cinema e o próprio cinema novo, e a reflexão sobre o contexto político e da realidade brasileira da época, né? Mas, de modo geral, as 3 fases, né, elas trabalham perspectivas do movimento. Então, principais nomes, a gente pode trazer vários, mas eu trouxe aqui alguns, 5, né? Nelson Pereira dos Santos, diretor do Rio 40 Graus, Leon Richman, que é um dos diretores do 5 vezes Favela, por exemplo, junto com Cacá Diegues, Glauber Rocha, né, diretor talvez dos filmes mais conhecidos do cinema novo, Deus, o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, Barra Vento, o Rui Guerra, diretor dos Fuzis,
e o Joaquim Pedro de Andrade, né, diretor do Macunaíma e Dias do Confidentes. Então são 6 nomes, na verdade, né, que nós tivemos outros diretores, né, menos conhecidos, mas esses daqui talvez sejam o conjunto mais conhecido dos diretores. A gente tem aqui uma cena do primeiro filme considerado cinema novo, né, que é o 5 vezes Favela. Como eu falei, o marco pode ser 55 com o Rio 40 Graus, mas alguns colocam 5 vezes Favela. Mas, de modo geral, entre 55 e 61, nós temos ali a configuração do cinema novo. Então, dirigido por Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Richman, Miguel Borges, Marcos Fria, considerado por muitos teóricos como uma das primeiras produções do cinema novo, né, discutindo a favela, a condição social dos mais miseráveis e a perspectiva, né, das periferias do Brasil. Né, um filme que faz denúncia social, sempre foi a intenção desse cinema. O 5 vezes Favela, por exemplo, mostra exatamente a conexão do cinema novo com o momento político da época. Né? Esse filme foi feito em parceria com os centros populares de cultura, né, que eram centros de produção de cultura ligados à esquerda, que estavam presentes em várias regiões do país, né, especialmente nas comunidades. Na perspectiva desse grupo, naquele contexto histórico entre os anos 50 e 60, onde se debatia bastante o país, tanto à esquerda quanto à direita, era a intenção de politizar as pessoas, né, levar as pessoas à arte, cultura e, obviamente, aí construir um consenso social, um projeto de país. Então, por isso que esse CPC, apesar de estar próximo do povo, era muito articulado pela intelectualidade, né? Professores universitários, movimentos políticos, né? Por exemplo, o movimento de alfabetização do Paulo Freire no Nordeste foi feito em parceria com os CPCs, que é ligado à União Nacional dos Estudantes, a UNE, né? Que atuou exatamente em vários lugares. Essa foto aqui, por exemplo, a gente tem uma foto de uma montagem de uma peça de teatro dos integrantes da CPC da UNE, né, no Rio de Janeiro, em 64, exatamente dias antes do golpe de Estado. Né? E ali em cima, uma capa de um álbum lançado pelo CPC com músicas populares. Né? É uma tentativa da esquerda se aproximar das pessoas. Não deu muito certo, porque apesar de estar presente em várias regiões, não eram centros muito amplos e muitas vezes as pessoas estavam avessas às discussões que aqueles grupos queriam trazer, né? Porque eram discussões que muitas vezes fugiam um pouco da realidade das pessoas. De modo geral, essa perspectiva dessa relação, por exemplo, do 5 vezes Favela com o CPC mostra exatamente, enfatiza o cinema novo como um cinema político, né? E aqui a gente tem o Glauber Rocha, né, como principal nome, né? O cineasta mais conhecido dentro e fora do cinema novo, né? Depois que ele se tornou conhecido no Brasil, ganhando prêmios lá fora, e uma figura controversa durante o período da ditadura. Ele atacava os militares, mas em alguns momentos até elogiava algumas ações do governo militar. Muito embora ele acabou sendo exilado, né, foi para fora do país, morou na Europa, na África, filmou nessas regiões. Então, depois de 67, o Glauber vai filmar em várias regiões do mundo. Tem um projeto dele de fazer um cinema das periferias, né? Um cinema, tanto é que tem obras que chamam o cinema tricontinental do Glauber, né? Que é um cinema feito na América do Sul, na África e na Europa. Né? Ele filma em vários países e a obra dele tem uma fase brasileira e uma fase estrangeira. Ele só volta para o país no final dos anos 70, quando o governo já estava abrindo, né, a perspectiva política, na ditadura mostrava que estava fraca. Ele volta, se torna muito, muito mais conhecido no país. Tem um programa de televisão de entrevistas, muito doido, por sinal, na TV Tupi. E depois lança o último filme dele, 82, e morre. Então, é uma carreira até curta, mas muito profícua, né? Produziu muito. Então, os 3 principais filmes dele, da estética do cinema novo: Barra Vento, Deus e Alma na Terra do Sol e Terra em Transe. E também é um cinema político, né? Ele assume a perspectiva de fazer um cinema para politizar as pessoas. Então, a gente tem Barra Vento, que é um filme de 62, filmado na Bahia, numa comunidade de pescadores da Bahia, discutindo relações de poder, hierarquias sociais e a perspectiva das populações de se libertarem da opressão. Algo parecido ele faz no Deus, Diabo na Terra do Sol, em 64, né, quando vai para o sertão nordestino filmar a questão da violência religiosa, a questão da opressão dos latifundiários e a perspectiva da construção de uma revolução social brasileira
a partir das populações mais pobres, né? Apesar de ser um filme que é muito político, é um filme que tem uma beleza, né, excessiva até, da fotografia, da trilha sonora, discutindo ali com questões sociais, mas dialogando com tradições culturais nordestinas também. É um filme muito bonito, né? Inclusive um clássico do cinema brasileiro, estudado em todas as grandes universidades de cinema do mundo, né? Homem nessa terra só tem validade quando pega nas armas para mudar o destino. Não é com o rosário, não, no Satanás. É no rifle, no punhal. E a gente tem aí em 64, no mesmo ano que foi lançado o Deus e o Diabo, a gente tem a ditadura militar se instalando no poder e pouco a pouco dominando a realidade brasileira. E essa ditadura teve um impacto direto na produção cultural, que o próprio cinema novo sentiu esse impacto, né? O filme do Glauber é de 67, né, feito exatamente 3 anos depois do Deus e o Diabo, da própria ditadura, já reflete exatamente essa falta de perspectiva do país. O filme ele relata, né, em tom de alegoria, a história de um país fictício chamado Eldorado, e nesse país está acontecendo um golpe de Estado. E a partir da reflexão dessa ficção, o Glauber está querendo ler a realidade da América Latina, né? Tendo em vista que não era só o Brasil que passava por golpes de Estado naquela época. Então, tanto o Glauber quanto os outros cineastas do cinema novo sofrem nesse momento aqui o impacto da ditadura, e esse impacto passa a refletir na produção cultural da época, né? Então, a partir daqui, uma outra fase desse cinema é inaugurada. A gente tem uma influência muito forte do tropicalismo, que é um movimento musical, né, que surge no final dos anos 60 e 70, principalmente a partir do Tom Zé, da Gal Costa, do Gilberto Gil e Caetano Veloso, que era o grande nome, mas também outros participantes, como os Novos Mutantes, do Ronaldo Batista, da Rita Lee, que eram dos Novos Mutantes, do Capinandi, e outros poetas, artistas plásticos, literatos, né, que vão discutir a cultura brasileira, ligando a tradição da produção da indústria cultural com a tradição do modernismo brasileiro, mas também a cultura estrangeira, Estados Unidos. Então Caetano tem músicas em inglês, usando guitarra, citando a indústria cultural, a televisão, as revistas, que era uma coisa que a intelectualidade brasileira via com muito maus olhos. A influência de fora e a produção da indústria cultural. Então, o uso de guitarra na música brasileira não era algo muito bem visto, porque o rock não era bem visto. Então, teve até uma passeata nos anos 70, nos anos 60 contra a guitarra, para ter uma ideia de como era muito louco o movimento. Então, o tropicalismo tenta exatamente conectar as tradições culturais brasileiras com essa indústria cultural. E isso vai influenciar muito a produção da época. Sou um homem de esquerda. De quê? Olha, imbecil. Escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos, diga. Se desenvolvermos a indústria, se dermos empregos, talvez. Como feras famintas, eles desejarão sempre mais. Até o seu próprio sangue. Eles querem poder. O povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca. Pela liberdade morreremos. Por Deus. Pelo poder. E também influencia o próprio cinema novo, né? Então, a partir do final dos anos 60, o cinema novo vai refletir outras perspectivas, onde vai dialogar com o tropicalismo, com a herança do modernismo brasileiro, né? Aqui a gente tem um clássico, o Como Era Gostoso Meu Francês, Nelson Pereira dos Santos, que vai discutir exatamente, né, a cultura brasileira a partir da história do Hans Staden, né? O filme debate a questão da antropofagia, né? Então, o mesmo Nelson Pereira dos Santos, que estava naquela primeira fase do cinema novo discutindo a realidade brasileira, ele vai agora para discutir um pouco a história e a cultura brasileira nesse filme. Um outro filme que exatamente exemplifica isso, né, de Joaquim Pedro de Andrade, é o Macunaíma, que é uma obra clássica da literatura escrita pelo Mário de Andrade, mas que aqui tem outro contexto com muita influência do tropicalismo.
Nasceu. É homem, mãe. Olha só a cara dele, mãe. Não é bonitinho? Ô, gente, que menino feio, danado. Ah, só também não é nenhuma beleza, não. Chora não, irmãozinho. Chora não. Feiura não é documento. Que nome ele não vai ter, não? Macunaíma. Nome que começa com Ma. Tem Macina. Macunaíma! Herói da nossa gente! E não é à toa que a maioria desses filmes já vai ser filmes feitos de modo colorido, então estourando as cores, né, exagerando na representação, e a partir dessa fase o cinema novo começa a influenciar outras produções. Então aqui a gente tem o Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella, que analisa exatamente, né, a história desse bandido em São Paulo nos anos 60, que foi verídica, que ele matava as pessoas, né, e usava a lanterna vermelha nos locais do crime. E outros filmes vão refletir a violência urbana, né, como Matou a Família e Foi ao Cinema, de Júlio Bressani. Inclusive, o cinema novo vai começar, a partir desse momento, né, a não ter mais o sentido de um movimento e vai influenciar muitas produções, né, do cinema marginal. Inclusive, alguns historiadores do cinema ligam a uma produção posterior de diretores ligados à influência do cinema novo com a pornochanchada, que é a produção de filmes eróticos nos anos 70, né? Não diretamente ligado ao cinema novo, mas com muita influência dessa terceira fase aqui. Então, o cinema novo é um movimento importante do cinema brasileiro, da cultura brasileira. Não foi um movimento de massas, obviamente, mas refletiu muito a realidade brasileira e sofreu influência da própria realidade, né? Nesse movimento aí dialético. E é importante conhecer isso, porque isso é parte da cultura nacional. E é relevante demais, porque até hoje é estudado mundo afora nas escolas de cinema de diversos países, né? Não só no Brasil, mas em outras regiões do mundo. Então, de modo geral, é isso que tenho a colocar aqui a partir do Cinema Novo. Espero que vocês continuem a abordar a perspectiva da aula e nós vamos nos vendo ao longo desta unidade.